A situação de segurança no Rio de Janeiro é muito difícil e essa história desse sequestro que aconteceu essa semana lá na rodoviária Novo Rio mexeu muito comigo. Vou contar para vocês. No caso desse episódio, né, tá aqui, né, estou lendo aqui do texto da CMN, um grupo de 17 passageiros foi mantido refém nessa última terça-feira, 12 de março, em um ônibus dentro da rodoviária Novo Rio, na região central ali do Rio, da capital fluminense. A situação durou de 14 horas até as 18, duas pessoas foram feridas, uma em estado de gravidade, que precisou ser levada ali para o Hospital Souza Aguiar, também ali no centro, e rolando, né, negociação e tudo. Aparentemente a pessoa já tinha uma ficha corrida, né, da polícia. Vale lembrar também que não é o primeiro sequestro, né? Tem um que foi, infelizmente, muito conhecido, que aconteceu no ano 2000, que é o sequestro do ônibus 174. Inclusive passou ao vivo pela televisão, pela Rede Globo, né? Que o desfecho foi trágico. Vou só ler um pedacinho aqui. O bandido desceu do ônibus usando uma professora Geusa Firmo como escudo. As balas do policial acabou atingindo a refém, que faleceu, e depois o bandido, né, ele foi asfixiado dentro do camburão que foi levado para a delegacia de polícia. Ou seja, isso aconteceu no ano de 2000, e estamos no ano de 2024. O meu caso foi no ano de 1994, ou seja, por aí a situação não melhorou, muito pelo contrário, a gente segue vendo, né? Eu tenho ainda parentes no Rio de Janeiro, primos, tios, tias, né? Que praticamente vivem trancados dentro das suas casas e todas as situações. Recentemente, uma amiga me contou, né? Que os seus dois filhos, dois meninos, um de 18, um de 21 anos, voltando, né, de um evento do centro da cidade, no Uber, às 8h30 da noite, não estava muito tarde, o Uber foi perseguido por ônibus, por motocas, né, os bandidos de motocas e armas, e eles conseguiram escapar e os garotos tiveram que se jogar de fora do Uber para conseguir escapar do assalto. É uma situação muito, muito complicada, né? Eu conheço o Rio de Janeiro muito bem. Eu acho o Rio de Janeiro, para mim, uma das cidades mais lindas do mundo, continua sendo, apesar dos nossos problemas de segurança, que são problemas muito graves, né? Que na verdade começaram, são históricos, né? Desde a abolição da escravatura em 1889, né? Os escravos saíram das senzalas, foram em direção ao Rio de Janeiro, se instalaram ali na zona portuária do Rio de Janeiro. Começou a origem das favelas também, né? Nunca houve nenhum tipo de integração social por parte dessa população no Rio de Janeiro. Nunca houve. Nem agora, né, nos últimos anos, né, setores da esquerda no Brasil que acreditam que só a ideologia resolve o problema, ou simplesmente não usar mais o nome favela, usar o nome comunidade, mas isso segue não acontecendo. Outro grave problema está relacionado ao tráfico de drogas, né, que é infelizmente muito rentável, né, e muitos jovens acabam se metendo aí por falta de oportunidade, ou seja, a ausência do Estado, né? E nos últimos anos a gente vê em grupo de milícias, né, os milicianos fazendo parte dessa cena bastante difícil, né, brigando e disputando espaço com os traficantes de droga, ou seja, o Rio de Janeiro precisando urgentemente de não somente uma política de segurança pública, mas de um projeto de inserção social a fundo, aonde o Estado entre nas favelas e dê cidadania às pessoas. E isso daí, ele está independente de esquerda, direita, centro, ou a seta ideológica do governo da vez. Isso é a vontade
da sociedade, um senso comum de colocar no caso, um estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro nos eixos. Para concluir esse vídeo, eu não quero não quero me estender muito nesse assunto, porque é um assunto que infelizmente me deixa muito chateada e me abalou muito. Talvez alguns de vocês estejam dizendo, então é a razão pela qual você veio para a Áustria. Não, não é razão. Isso foi no ano de 1994. Depois, em 96, eu fui para os Estados Unidos, eu fui fazer os meus 2 anos de Montgomery College, né, onde eu aprendi inglês. E eu só conheci meu marido no ano de 1999 em Brasília. Não, desculpa, em 1998 em Brasília, então não, né, não foi planejado absolutamente nada. Eu caí de paraquedas aqui na Áustria. Mas seguramente as questões de segurança, elas fazem com que muitos brasileiros estejam saindo, querendo imigrar, né? E é uma das questões também que me faz permanecer aqui na Europa, porque infelizmente é muito difícil, né? E infelizmente a história desse sequestro não é a última, né? Infelizmente vão acontecer outras histórias, outros episódios de violência, e a pergunta é até quando, né? Porque os ricos, eles estão protegidos com seus carros blindados, né? Com seus seguranças particulares, né? A classe média ainda consegue se safar, né? Porque tem ali um pouco, né? Por exemplo, todo mundo fica muito chocado, né? Ali em Copacabana quando acontece algo, porque Copacabana está praticamente fotografada, filmada, mas a pergunta que fica é o que acontece de fato na Zona Norte, nos subúrbios, nas favelas, né? As pessoas ali sofrendo diariamente esse problema e não tendo nenhum tipo de solução. Porque a solução, como eu disse, ela ultrapassa barreiras ideológicas, significa botar a mão na massa, e botando a mão na massa é complicado. Tá certo? Essa foi a minha reflexão sobre esse caso e eu pensei, eu ia fazer isso em formato de um post escrito, mas resolvi fazê-lo em formato de vídeo. Eu fico com muita pena, né? E aqui a gente fica apenas torcendo, né? E trazendo algum questionamento nas redes sociais, na esperança de que um dia, né, o Rio de Janeiro consiga superar isso, porque o Rio, afinal de contas, é muito, muito lindo e perde muito turisticamente com as questões de violência. Tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil, Europa, não deixe de se inscrever no canal. Maratona aí dos vídeos, né? Tem todas as possibilidades aqui de uma forma muito clara e muito aberta do que é viver aqui na Europa. Eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo breve aqui no Vida Europa. Muito obrigada.